Provérbios capítulo 11, e eu tenho convicção de que isso é resposta para a vida e o coração de alguém que está aqui, porque Deus sabe, já sabia quem ia estar aqui esta noite. Os irmãos sabem, o mundo inteiro está vivendo uma crise terrível. Essa crise ela tem afetado muita gente, e lá o país que nós vivemos, a República da África do Sul, os países africanos não estavam preparados para isso, já vinha o país sofrendo muito. Hoje a quarta parte da população, não é da população economicamente ativa, o país tem 60 milhões de habitantes, 15 milhões de desempregados. O país, nós estamos hoje ali passando, começou à altura da pandemia um racionamento de energia lento, foi aumentando. Hoje, quando nós não temos racionamento, são 5 horas por dia. 5 horas por dia. No geral, 7 horas e meia, até 11 horas e meia, sem energia todos os dias. Imagina as fábricas, as pequenas indústrias, os estaleiros que fabricam grades, oficinas. É uma catástrofe sem precedente na história daquele país. E então, no começo do mês de junho, eu sou muito resistente quanto a isso, pastor Marcos. Meu pessoal sabe, eu falo pouquíssimas vezes na igreja sobre contribuição, sobre dízimos, ofertas, porque nós, infelizmente, tem colegas nossos que têm feito disso, assim como que uma constante, Mas Deus me deu uma série de mensagens, pastor Marcos, acerca de pacto com Deus. E eu estudei o assunto e nem de longe pensava falar nada disso hoje, mas me veio esta palavra, e eu gostaria até de ler, talvez numa das versões, porque a minha aqui é uma versão assim, um pouco diferente, mas talvez o pastor Marcos pudesse ler Provérbios 11, 24 a 26, na versão de vocês aí. 11, 24 a 26. Provérbios. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém, mais do que é justo. Sim. E para a sua perda, a alma generosa prosperará. Isso. E aquele que a tem, também será. Ao que retém trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça que o vem. Então, obrigado, pastor. Até aí. O versículo que veio com força foi esse: a alma generosa engordará. Então, quando a Bíblia usa, e são várias versões que tem com essa força, porque prosperar é uma coisa, mas quando a Bíblia usa essa expressão, e eu fui dar uma pesquisada, realmente a força da palavra original não é prosperar, é engordar mesmo. A alma generosa engordará. E quando você vê almas, por exemplo, aqui nessa versão que eu tenho aqui, que é a NVI, já assim um pouco diferente, assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Nesses muitos anos servindo a Deus, eu tenho encontrado muitas pessoas que se consideram bons cristãos, e são. Contribuem regularmente com suas ofertas, com seus dízimos. Eles são pessoas que são minimamente fiéis nas suas responsabilidades, mas, via de regra, estão vivendo situações difíceis do ponto de vista financeiro. E não me refiro a esse período de agora. Para que vocês tenham ideia de como a palavra de Deus ela é poderosa para mudar situações. Agora, no mês de julho, nós tivemos que sair para uma viagem, E então
eu marquei com a igreja para o dia 16 de julho, parece que foi o terceiro domingo, o culto das primícias. Não tínhamos feito nenhum ainda. Culto das primícias. Dentro de uma palavra que Deus me deu também muito forte. E é interessante que nós temos uma outra igreja, numa cidade negra próxima, a cidade de Everton. A cidade é 100% negra, lá não moram brancos, nem pode viver lá, não pode, né? Somente pessoas negras, nem mulatos, nem mistos não pode, só negros. E nós temos uma diaconisa da igreja, ela é uma pessoa assim, vamos dizer, de uma população totalmente pobre, e ela não mora ali, ela mora no Soweto, que é uma outra cidade, né? Soweto não é um bairro de Joanesburgo, como essa imprensa marrom aí fala. O Soweto é uma cidade, e ela trabalha para um banco. E lá pelo começo de junho, final de maio, ela chamou meu filho, que é o pastor, e disse assim: pastor Júnior, ora por mim, porque eu não sei o que está acontecendo. O banco reduziu o meu salário. Eu sou uma funcionária exemplar, eu já estou no banco há anos, e eu notei que realmente os dízimos dela têm decaído. Mas eu não levei para lá, para Everton, nenhuma palavra sobre primícias, e ela não entende português, ela só entende Zulu, Suto e inglês, as línguas que ela fala, e africanos também. Mas quando foi no dia, ela disse assim: pastor Júnior, o senhor trouxe um envelope de primícias? Eu quero um. Ele disse: mas eu não falei sobre isso, mas eu quero um envelope. E meu filho leva alguns envelopes de oferta de primícia. E ela mandou uma oferta de primícia. Eu perguntei: você orei, pai? Eu orei sim. Consagrei ao Senhor e orei. Pois muito bem. Hoje à tarde, depois que eu já tinha preparado essa palavra aqui, esta aqui, eu sentei no sofá e entrou uma mensagem. Eu tenho ligação direta com o app do banco, entra a mensagem e entrou o dízimo dela. Mais que o dobro do último que ela tinha. Então, a alma generosa engordará. Porque, sabe, as pessoas sabem, ganhar peso é fácil. Agora, perder é difícil. Não é difícil? É por isso que a Bíblia diz: engordará. A expressão é essa. Quer dizer, Deus vai dar de tal maneira que vai ser difícil você perder aquela gordura que Ele vai te dar. Aleluia! Agora, como é essa generosidade? Como seria? Primeiramente, eu alinhei alguns pontos, porque não foi uma mensagem que eu tive tempo assim para ir estudar, né? Imagina, você está acabando de tomar banho, vem isso dentro do banheiro, é a primeira vez que me acontece isso aí. Mas para Deus não tem, né? Deus não tem não tem esse limite. Eu tive um amigo, aliás, eu tive um professor, e era um querido amigo também, que ele era pastor. Ele disse para mim assim: sabe onde eu oro? Eu oro dentro do banheiro. Isso aí é o lugar mais sossegado que tem, lá ninguém me incomoda. É necessário termos em mente, nesse contexto de generosidade, que há pessoas muito mais necessitadas do que nós. E Deus sabia disso quando na lei, lá em Levítico capítulo 19, versos 9 e 10, e quase que a irmã do louvor aqui queimou a minha fita aqui. Eu fiquei já esperto, quando ela começou a falar, pronto, queimou a fita, né? Por quê? Porque ela leu a aplicação disto aqui, prática. Ruth achou um marido no campo, um homem que seguia a lei. Veja como é esse conceito de generosidade, ele cria oportunidades. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás na tua cega, na ceifa. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha. Eu sei o que é rabiscar, porque eu fui plantador, né? Eu não sou judeu, e ninguém come caroço de algodão, né? E o que eu rabisco? Eu
eu fiz um projeto, plantei 10 hectares de algodão, certo? E o algodão é assim, ele dá aquela primeira leva, você colhe toda, e depois vem o rabisco, em que você sai catando o que ainda ficou lá no pé. Então, quando eu vejo esse rabisco, assim, semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos. Quer dizer, até aquelas uvas que caíssem no chão, não era para juntar. Deixa-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor Deus. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Sou eu que te dou o ar, eu que te dou a água, eu é que faço a planta crescer. Portanto, tu não vais sentir falta disso. Mas para o pobre, para aquele que não tem, isso faz toda a diferença. Sabe, irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Então, por exemplo, quando a nossa irmã ela antecedeu o louvor, ela leu Ruth capítulo 2, verso 7, não foi? Aquilo foi o testemunho do capataz do campo de... Como era o nome dele? Boaz. Disse, olha, essa moça, desde cedo até agora, ela está aí rabiscando e não parou. Então vejam que tudo isso foi para quê? É uma linda história de amor? É uma linda história de amor que ela está apoiada 100% na lei de Deus, porque Boaz seguia a lei, Ruth foi fiel para com a sua sogra também, ela honrou a sua sogra e ela acabou tendo um bom casamento. Mas o assunto aqui não é casamento. Não quer dizer que você vai agora rabiscar no campo dos outros e vai arrumar marido, sabe? Não é assim. Senão a coisa fica feia. Deus nos diz na sua palavra como devemos ofertar na sua casa. Porque a oferta, irmãos, que se faz na casa de Deus, ela não vem por acaso. Por exemplo, quando Deus trouxe aquele povo do Egito, aquele povo era um povo que estava sem nenhum conceito divino há várias gerações. Então lá em Êxodo capítulo 25, Deus diz, para Moisés dizer para o povo trazer oferta. A gente vai chegar lá. Mas, trazendo para o Novo Testamento, para o nosso contexto, 2 Coríntios capítulo 9, que essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele dedica boa parte desta carta, e eu acho interessante como isso porque Corinto era uma cidade enorme. Corinto era uma das grandes capitais, provinciais, e se você observar os capítulos 7, 8 e 9, Paulo traz à memória dos coríntios o testemunho das pequenas igrejas da Macedônia. Essas pequenas igrejas da Macedônia foram aquelas que Paulo abriu na sua segunda viagem missionária, quando ele e Barnabé foram credenciados pelo Concílio de Jerusalém para levar a carta de Jerusalém, para confirmar as igrejas, mas diz ali que eles não conseguiram ir por aquelas igrejas. Aí eles passaram uma noite em Troade, e naquela noite ele teve a visão de um homem vestido como se fosse um macedônio, e disse: vem até a Macedônia e ajuda. Filipos era uma dessas igrejas, a igreja da Macedônia. Então Paulo escreve no capítulo 9, verso 7 de 2 Coríntios: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, a primeira noção que você tem que ter é que oferta não é descargo de consciência. Oferta não é religiosidade. O pastor Marco e a pastora Célia não tem uma má ideia de mim, eu vou lá e vou pôr minha ofertinha ali. Essa não é a maneira certa de contribuir para Deus.
Porque você não está dando para o pastor, nem para a pastora. A oferta que se entrega aqui é para o Todo-Poderoso. É isso que nós temos que ter em mente. Então ele disse, cada um contribua segundo propor no seu coração. Não com tristeza, ou por necessidade. Eu sublinhei essa questão de ou por necessidade. Sabe o que é isso dizer? Como se fosse moeda de troca, pastor. Eu estou necessitado de 10 mil, então eu vou pôr X, né? E eu vou orar para Deus multiplicar para eu ter 10 mil. Não é assim que a coisa trabalha. Quando você vê essa expressão, esses detalhes, ou por necessidade, olha, se a pessoa está dando oferta, o último sentimento que ela pode ter é de necessidade. Mas Deus sabia que no futuro a igreja ia ter, pessoas iam entrar com esse tipo de ensino e já colocou aí, cuidado com isso aí. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa alegria aqui é desprendimento. É desprendimento. Segundo, ofertar sempre sem se cansar. Sempre, mas ofertar com esse propósito. Dai e ser-vos a dar. Boa medida, recalcada. Em algumas pessoas diz sacudida, né? Mas sabe o que é recalcada? Eu vou explicar a vocês. Quando nós acabávamos de colher, aí pelas 4 horas da tarde, mais ou menos, o pessoal saía do campo, os trabalhadores iam embora. O meu trabalho e o dela, eu fiz uma coisa assim, daquela senhora ali, uma rosa. Eu fiz uma coisa assim, que parecia assim uma barra dessa de se pendurar, né? Certo? Era bem alta, eu punha o saco do algodão aqui embaixo, eu subia ali e eu caía em cima do saco, para poder recalcar o algodão. Ela ia metendo algodão no saco e eu ia. Esse era o meu exercício até às 6 da tarde. Pisando os sacos, né? Para ficar bem pisadinho o algodão, porque eu tinha que meter 70 quilos de algodão em cada saco. Imagina o tamanho do saco. Meu Deus. 70, sim senhora. A cooperativa fornecia o saco e ele tinha que ir mesmo bem apertadinho. Então olha só, pois com a mesma medida com que medirdes, vocês também serão medidos. Então se a tua medida, certo? Se a tua predisposição, se a tua boa vontade para contribuir, ela for pequena, ela não for com esse contexto que Deus dá, e pequeno não quer dizer que a quantidade seja pouca, não. Pequeno é o que está no teu coração, porque a viúva deu 2 moedas, e o Senhor disse, ela deu mais do que todos que deram aqui. Porque o pequeno não está no valor, mas sim naquilo que aquilo representa para a pessoa. Dai e sermos a dar, quer dizer, dar sempre. Mas eu já participei do projeto tal, e agora tem esse outro. Dá sempre. Dá sempre. Vai ter, você participa, você sabe por quê? Quanto mais você fizer isso, é promessa do Todo-Poderoso, daquele que fez os céus e a terra, de que Ele vai abençoar ainda mais a tua vida. O que você entregar com essa disposição, e não vai te fazer falta, pelo contrário, aquilo tem um efeito multiplicador na vida da pessoa. Isso aí não falha. Eu sou prova e testemunha disso até hoje. Então, ofertar sempre sem se cansar. Terceiro, semear com abundância. Eu conheci, eu tinha lá essa minha fazendinha, onde eu plantava, e lá perto tinha um judeu. Mas os judeus são muito espertos, muito sabidos. Eu sabia que ele era judeu, mas ele dizia que ele era árabe. Por quê? Porque ninguém fala mal dos árabes, né? Judeu é desconfiado. Ainda mais num lugar que tem muito católico, lá no interior, judeu era considerado nome feio, né?
E eu sabia que ele era, né? Porque não tem árabe com o nome de Salomão. Não existe árabe com o nome de Salomão, né? O nome dele era Salomão. Aí eu conversava muito com ele. Ele era um comerciante simpático e tal. Ele dizia para mim assim: doutor, é o seguinte, mas eu dizia: Salomão, tu plantou tanto aqui, essa terra aqui é ruim. Ele disse: sabe o que é, doutor? É que plantação grande tem vergonha de dar pouco. Olha só como é que é. Está aqui, ó. Está aqui, ó. E digo isto, que semeia pouco, pouco também se fará. Mas o que semeia com abundância, em abundância também se fará. Isso são coisas que eles aprendem a partir dos 7 anos de idade, quando eles vão estudar a Torá. E nós, às vezes, mas essa igreja é uma igreja antiga, ainda tem escola dominical, ainda tem ensino para criança, sabe? Irmãos, isso aqui é garantir o futuro da igreja. Aleluia! É garantir que as nossas crianças, elas vão aprender a linguagem da Bíblia, elas vão aprender a linguagem da igreja, elas vão aprender a amar a Deus desde pequeninas. Ele sempre dizia para mim, ele falou: olha, ele dizia, não se preocupe, doutor, plantação grande tem vergonha de dar pouco. Pronto. E outra coisa também que eu considero muito importante é contribuir para os diversos projetos da igreja, não importa quais sejam, porque a igreja tem projetos. O primeiro grande projeto foi esse, Êxodo 25. Vamos ver. Êxodo 25. Vamos ver qual foi o primeiro grande projeto de Deus com aquele povo ali, o que Deus fez com eles. E o que aconteceu com o povo. Deus disse assim para Moisés: Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebe-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Portanto, Moisés não obrigava ninguém a dar. Você começa a ver que, apesar da grande necessidade que havia, Deus não disse: Moisés, dá uma ordem. Não. Recebe a quem o coração, né, compelia a dar. Estas são as ofertas que deverá receber destes: ouro, prata e bronze. Portanto, 3 metais nobres, né? E também o que? Fios de tecidos, só os fios de tecido, tanto de cor azul, roxo e vermelho, linho fino, pelo de cabra, aquilo que o pastor Toninho falou lá na quarta-feira. E por que pelo de cabra? Gente, porque eles tinham um pequeno rebanho. E quem criou sabe muito bem que lá no curral, o rebanho, ele faz isso, ele se coça e cai pelo, pastor. Então não era para arrancar, aqui não é a pele da cabra, era o pelo da cabra. Por quê? Porque o pelo, ele era tecido, e ele virava, portanto, linhas. Então, mesmo aquela pessoa que não podia matar um animal e trazia o pelo. E isso era tão importante, porque podia ser a maior peça, mas se não tivesse a linha para alimentar uma na outra, não ia servir de nada. Vejam como Deus, na sua sabedoria, Ele não deixou qualquer um, até uma criança podia lá no curral catar o pelo da cabra para poder trazer. Porque Deus não quer que você fique de fora da bênção. Amém. Deus quer abençoar a tua vida. Amém. Nós temos lá na igreja lá um pequenino lá, e ele é muito espertinho. Ele vai lá quando a mãe não tem, ele vai lá com a irmã Rosa. Então ele pede para a irmã Rosa 2 ranchos. 2 ranchos seria como 50 centavos de real. Mas não pode ser uma moeda só. Ele quer 2 moedas de um rancho. Ele pega uma com uma mão e outra com a outra. Ele dá duas. Ele espreme assim. Tem que ser duas ofertas. Se a irmã Rosa der só uma, ele fica olhando para ela assim.
Enquanto ela não dá a outra moeda, ele não sai de perto dela. É assim. Por quê? Porque ele está, desde criança, ele está ouvindo da necessidade e da importância. Isso é o pelo da cabra. Esse rancho aí, irmãos, nós temos lá uma conta só para juntar moeda, pastor. Sabe para que essa conta? Para construir templo em Moçambique. Glória! Glória! Vocês não têm ideia. Estamos acabando de construir 2 templos no Malawi agora. Glória! 2 templos completos de alvenaria. É tipo isso aqui, só que eles têm 6,5 metros por 15. Todo de alvenaria, já com bancos de madeira, bancos bem feitos, cadeiras e tudo. Glória. Tudo com pelo de cabra. Glória a Deus, aleluia! Templo construído, literalmente com pelo, porque são as moedinhas que tu vai juntando. Aí passa 3, 4 meses, a gente vai fazer um depósito, uma vez por ano eu tiro. Mas quando você tem muito pelo de cabra, aquilo vira linha. Glória a Deus! Então vejam como Deus, na sua ciência, ele é tão amoroso, ele não queria deixar ninguém de fora. Todos. Então o maiorzão dava isso, dava aquilo, pelo de cabra, peles, aí vem pele de carneiro, aí já são peles, né, certo? E tingidas, etc. Então tudo isso era para que fosse feito um santuário para o Senhor. Quando a coisa começa, quando assim chega depois que Deus diz que é para ser construído, e etc e tal, faz isso, faz aquilo, chega um momento em que os dois dizem assim para Moisés: fala para o pessoal parar de trazer, que já tem de sobra. Glória! Aleluia! Esse povo não estava em Ajabi, não estava em Rio Claro, eles estavam no deserto. Não tinha comida, não tinha carne, a comida só era maná, a água era regrada, caminhavam literalmente debaixo da nuvem para poder suportar de dia o calor e à noite o frio. E esse povo teve boa disposição para trazer com tal abundância que chegou ao ponto de dizer: chega, não traz mais nada, não temos, nós não vamos poder usar. Glória a Deus! Aleluia! E agora eu quero trazer para vocês algo que isso é uma coisa maravilhosa, porque Deus, Ele é um ensinador por excelência. No capítulo 26 de Deuteronômio, Deus ensina uma oração, e que eu acho interessante é que às vezes aí o YouTube está cheio dessas coisas, né? Mas essa aqui não está no YouTube. A oração que Deus ensinou para o seu povo. E essa oração, quando ela era feita respeitando todos os princípios, né? Os princípios, portanto, bíblicos, ela trazia prosperidade, era infalível. Essa oração aqui, mas ela envolve um compromisso com Deus, um pacto que não pode ser quebrado. Olha só, 26 de Deuteronômio diz assim: e será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar em que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Portanto, era um santuário, era um tabernáculo, toda a cidade tinha sempre um lugar de adoração, mas tinha o tabernáculo lá em Siló. E virás ao sacerdote que naqueles dias estiver, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais nos dar. E o sacerdote então tomará o cesto da tua mão. E isso nós fazemos lá, viu, pastor Marcos, pastor José?
Quando traz as primícias, nós colocamos num cesto, nós movemos perante o Senhor dessa mesma forma como está aqui. Glória a Deus. E eu tenho certeza que isso já começou a mover as águas, pastor. Porque isso não falha. E não tem como falhar, porque foi Deus que mandou fazer. Então, aqui diz que eles então declaram aquilo que havia acontecido. Agora, quando você vai lá, portanto, para o versículo 12, quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita e ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar. Depois digam ao Senhor teu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Não comi nada da porção sagrada. Então, quando a pessoa fazia isto, pastor Branco, ela estava declarando o seguinte: que aquilo que ela trazia aquilo não era só primícia, porque dízimo não confunda dízimo com primícia. Dízimo é dízimo e primícia é primícia. Primícia é algo muito, muito além do dízimo. Olha, eu estou trazendo isto aqui porque eu fui escravo, e você deve lembrar quando você foi escravo. E se alguém é escravo, quer dizer que Deus liberta. Amém. Deus liberta. O Senhor é aquele que liberta, que transforma, que redime. Ele dizia: eu fui escravo, o Senhor me libertou do Egito, o Senhor me sustentou no deserto, o Senhor me colocou nessa terra que não era minha. Eu ganhei, eu moro numa casa que eu não construí, porque foi isso que Deus prometeu para eles, e agora eu estou trazendo aqui do fruto dessa terra que eu não plantei. Tudo era em gratidão e em reconhecimento àquilo que Deus é. Então, a primícia, ela é uma oferta de gratidão. Mas primícia, é importante que você saiba disso, que quando você vê ali em Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, essa palavra princípio é a mesma palavra para primícia. Quando Elias diz para a viúva lá em Sarepta: primeiro faz para mim um bolo, essa palavra primeiro, a palavra primícia e a palavra princípio no hebraico, elas são a mesma palavra, pastor. A mesma palavra. Quer dizer, Deus vem antes de tudo. Então, se você está hoje enfrentando qualquer tipo de dificuldade nessa área, se você de alguma forma está enfrentando uma luta, se você foi enganado por alguém, se você confiou em alguém, se você tem alguma questão pendente, eu te aconselho você fazer um compromisso com Deus. Só que o compromisso com Deus não se quebra. Aí é que é a coisa séria. Compromisso com Deus não se quebra. Portanto, eu não estou falando nada para você hoje já meter a mão. Não. Isso aqui não tem nada a ver com esse dia de hoje. Tem a ver com algo que vai engordar a tua vida até você não vai mais lembrar do que é miséria, do que é tristeza, do que é dificuldade. Porque esse Deus que eu sirvo, e eu já estou no campo missionário há 35 anos. Tem aqui já 12 anos, 13 anos que você me conhece, 13, né? 13 anos, certo? E ele tem noção, ele esteve na casa, ele sabe como é que eu vivo. Irmãos, eu não tenho salário, não sei o que é, nada. Eu dou procuração para quem quiser receber qualquer dinheiro em meu nome, porque não existe. Não existe, certo? Mas olha, nós sustentamos 32 pastores só no Malawi, construímos um templo, temos uns 20 em Moçambique, mais uns tantos lá na Índia, escola e creche, não sei o que, e não para. Você sabe o que é isso? Isso é a alma generosa engordará. Glória a Deus. Então eu não estou falando de alguma coisa que eu não conheça. Então, eu sei que o meu Pai eterno, ele é generoso, ele é abençoador. Eu tive uma vez, eu trabalhava com um irmão, ele era o dirigente da congregação, eu era auxiliar dele,
E ele chegou comigo e disse assim para mim, irmão, nós orávamos toda sexta-feira. Tinha vigília de oração na casa dele. Um homem muito sincero, uma esposa muito crente. Irmão, Deus me ajude a orar. Eu preciso de um carro. Eu disse, que carro você quer? Ele disse, qualquer um. Não, eu falei, qualquer um não. Qualquer um. Aí não, diga que não, pode ser um carrinho. Ih, carrinho velho, Natal, carrinho velho. Tu vai ficar mais tempo debaixo dele do que dentro dele. Não me ouviu. E comprou, mas pensa num Fusca velho. Velhocentos e velho. E eu tinha uma loja, eu tinha uma agropecuária e eu vendia carroças e charretes para as fazendas. Né? E ele chegou lá, ele nem conseguiu chegar na rua, ele conseguiu chegar na esquina dali, que era a porta da minha casa. Eu fui lá ver, estava com os 4 pneus arriados. Os 4 logo. Eu disse, mas é isso que tu pediu para Deus? Não está aí. Eu fui lá, lembra, não sei quando era. Tirei, deixei duas charretes sem roda, peguei os 4 pneus e levei lá para o carro dele. E disse para ele, Natália, aprenda uma coisa. Você tem que dizer para Deus o que é que você quer. Porque Deus diz, agrada-te do Senhor. Quer dizer, essa tradução não é muito boa. Agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então tu acha que Deus quer te dar um carro velho sem pneu? Essa menina aqui tinha seus 2, 3 aninhos de idade. Eu estou sentado na porta, já não sou mais, eu era advogado, meu escritório era em casa, mas eu estava passando pelo Vale da Sombra e da Morte, gente, tudo junto, você imaginar. Sombra da Morte, gente, tudo junto. Era uma esquina, né? E eu sentadinho com ela aqui no meu colo, eu tinha uma Brasília. Quem lembra da Brasília aqui? Eu pensei que eu fosse muito velho, vocês estão quase. Mas a Brasília não dava para o que eu queria. Senhor, eu preciso de uma Kombi. Sabe quando que eu ando para a gente? Ia passando uma Kombi, cor de café com leite. Assim, Senhor, assim como essa aí, até a placa era AS, não sei o que, era seminovo. Tipo assim, como se fosse 2022. Mas eu não tinha dinheiro para colocar gasolina na Brasília. Mas eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma Kombi como essa aí. Tá bom. Entramos, né? E no outro dia, eu tive que fazer algo lá no centro da cidade, talvez até dentro da profissão, e passei por uma rua que eu não costumava passar. Passei por aquela rua e tinha uma vendazinha assim de carro, pouca coisa mais larga do que isso aqui, porém bem compridinha. E eu passei e vi a Kombi lá dentro. Entrei lá, quando eu entrei, que eu parei, aquela voz, quer a Kombi, doutor? Pode levar. Eu fiquei procurando a voz, pastora Célia. Quem está falando comigo? Era a pessoa que tinha me vendido a Brasília, há uns 3 anos antes. Eu disse, Rogério, ele disse, agora eu estou aqui. O senhor quer a Kombi? Eu quero, Rogério, mas é muita areia para o meu caminho. Não, doutor, é sua, como pode levar. Mas como é que eu vou levar? Eu não... Foi o seguinte, doutor, quanto foi que o senhor pagou? Eu paguei. Eu vou te pagar, olha, 3 anos depois, eu vou te pagar o mesmo que você pagou pela Brasília. E o resto financia. Mas, Rogério, não, deixa aqui. Olha, amanhã o senhor vem aqui, deixa a sua Brasília e leva a Kombi, ela vai estar prontinha. Eu vou trocar óleo, não sei o quê, correia, capa de tucho, né? Negócio de que você vai. E tal. Ela vai ficar nova. Mas era, até a placa era S, não sei o quê, igualzinho. Eu disse, isso não pode ser coincidência. Fui para casa, todo dia fui lá, peguei a Kombi, não assinei nenhum papel, nada. E vim embora para casa. Passou 1 mês, 2 meses, quando estava entrando para o 3º mês, chega um telefonema. Senhor Eliel, disse eu mesmo. Ai, graças a Deus que o senhor existe. É claro que eu existo. Como é que eu não existo? Quem é você? Não, eu sou o gerente do Banco Aimorés. O senhor comprou um carro conosco. O carro foi financiado por nós, já tem 3 meses. E eu não posso te cobrar porque o senhor não assinou nada. Eu disse, rapaz, que banco é esse que solta dinheiro? Ele disse, pois é, mas aconteceu.
3 meses, pastor, sem nenhum papel, sem nada. Só pode, claro, fui lá, estava aí, água, cafezinho, até bolachinha vem nessa hora, né? Assinei tudo, 24, mas quando eu vi o valor, eu disse, meu Deus do céu, já vai a Kombi embora. Não tinha como, eu não tinha como pagar aquilo ali, mas trouxe para casa, né? Só que não era, eu já tinha 3 meses, mas assim daí. Aí sentei na minha mesa de advogado, segurei o carnê e orei. Disse, agora, Senhor, eu te pedi uma Kombi, ela veio, mas eu não posso pagar. Pois assim, depois que Deus mudou a minha vida, pastor, toda a minha clientela desapareceu, toda. Eu tinha tido o maior escritório de advocacia agrária de todo o norte do Brasil. Era uma coisa, a minha vida era uma loucura. Sumiram todos. E então, acabei de pôr ali, veio um telefonema. Doutor Eliel? Sim, é o Vitória aqui da Campos Altos. Doutor, o senhor pode, eu preciso muito do senhor resolver um caso urgente. O senhor pode vir aqui? Posso, sim. Posso isso. Fui lá para a Kombi já, levei o carnê comigo. Era carnê. Não era boleto, não, era carnê. Lembra daquele de vem, né? Cheguei lá, ele falou e tal, e contei. Eu disse, olha, Vitória, isso é caro, mas para começar, paga isso aí. Peguei para ele. Ele disse para ele assim, ô menino, vem cá, lá do financeiro, leva isso aí e já vai pagando. Só isso? Não, tem mais, isso é só para poder começar. O nosso Deus, Ele não é o Deus do impossível, não. Porque não tem impossível para Ele. Ele diz, porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Glória a Deus. Glória a Deus. O que você acha impossível não é nada para Ele. Por isso nós vamos orar pelo teu ombro hoje e vamos ungir. Está entendendo? Pode até ser que você, por alguma razão, tenha que passar por uma cirurgia. Mas depois que nós orarmos hoje, ungirmos isso aí, certo? Viu? Você vai, quando você quiser, você vai procurar o teu médico para poder fazer um outro exame. Esse Deus é o Deus que me tirou daqui da minha terra, me levou lá para a África 35 anos atrás, estou lá até hoje. Porque Ele não mudou nada. Ele me ensinou dia após dia que Ele é provedor, que Ele é abençoador, que Ele cuida em cada detalhe. Amém. Mas nós precisamos entender que esse relacionamento com Ele tem regras que Ele criou. Aleluia. Regras simples. Essas regras não são por causa dele, são por nossa causa e por causa de um sujeito chamado Satanás, que não aceita que uma pessoa de carne e osso, que tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, é capaz de servir a Deus, quando ele, que não precisou fazer nada, porque ele nunca fez nada a não ser coisa ruim, não pôde ser fiel para Deus. O grande problema de Satanás conosco é isso aí. Porque nós temos sono, fome, cansaço, tudo, e nós, por exemplo, vocês podiam estar agora, né, em casa, estão aqui. Mas a única vez que você, Deus, perguntar para o diabo, o que você está fazendo? Eu estou vindo da terra, eu estava passeando na terra. Quer dizer, então o trabalho dele só é passear? Mas nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. E nós, cada vez que nós fazemos algo assim, Deus está dizendo para ele, está vendo? Ó, aquele povo ali me ama. Eles têm problemas, alguns foram para lá com dor, outros foram preocupados com isso, com aquilo, mas estão lá. Cada vez que você agrada a Deus, você está envergonhando Satanás. A tua presença aqui está glorificando o nome do Eterno. E isso, sabe, são essas pequenas coisas, entendeu? Que o céu se alegra conosco. O céu fica alegre conosco por isso. Então, se você tem alguma dificuldade, seja em que área for da tua vida, eu quero dizer o seguinte:
Isso hoje pode ser jogado por terra, porque o mesmo poder que tirou Lázaro depois de 4 dias da sepultura, que foi buscar Jonas lá no fundo, irmão, Jonas saiu do fundo, até hoje ninguém consegue explicar. Mas se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar na mesma. Não interessa para mim. 4 dias ele saiu de lá. Lázaro, 4 dias também. 3 dias, Jonas, 4 dias. Por quê? Porque Jesus tinha dito: olha, eu vou ressuscitar o 3º dia. E os judeus, a gente tem uma coisa: eles dizem que a alma permanece no corpo até o 3º dia. Isso é crença deles, pastor. É crença deles. Por isso que quando a questão do 4º dia, eles não conseguem, eles aceitam Jonas, né, com 3 dias e tal, mas o Lázaro, eles têm que engolir o poder de Deus no Lázaro, porque ele saiu da... Então, aquilo que pode parecer impossível, ele vai mudar, ele vai fazer diferente, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é todo poderoso. Não há limite para aquilo que ele possa fazer. Vamos orar a Deus agora então? Vamos fazer uma oração a Ele? Eu já vi Deus fazer tantas coisas extraordinárias. É difícil, né? Nós temos aí o nosso livro, acho que a pastora já tem o nosso livro, né? Não tem ainda? Tem dicionário? O dicionário já tem. Ali eu tenho algumas coisas que eu lembrei, né? Eu consegui colocar lá no livro, dos milagres extraordinários, né? Quando esta menina tinha 3 aninhos, por aí assim, como qualquer criança, ela era muito traquinazinha, só que era calada, né? Ela um dia quebrou o braço, a mãe só foi saber quando o braço já estava assim pendurado. E um dia ela correndo dentro de casa, ela quebrou os dentes aqui, certo? Quando nós fomos saber, porque ela não se queixava de nada, aquilo já estava cheirando mal. E eu tenho um primo que ele é dentista, né? E quando mas eu não tinha como levá-lo, era um final de semana. E eu lembro muito bem que isso foi dentro da nossa casa, fomos orar por ela. E desde aí ela ganhou uma confiança em Deus. Eu lembro que uma vez ela apanhou lá uma coisa qualquer e nós não oramos por ela. Passou uns 2 dias, ela chegou no nosso quarto chorando, disse assim: eu já estou doente há 3 dias e vocês não oraram por mim ainda. Essa pequenazinha falou isso aí. Pois bem, aí nós temos a oração da noite em casa, fomos orar, e eu lembro perfeitamente quando Deus disse assim: para que tu saibas que eu sou Deus, e sou eu que faço, eu digo, boca fica sarada, dente volta ao teu lugar. Na segunda-feira a mãe pegou dela, levou lá no Nildo, que era o meu primo dentista, que era o dentista dela. Foi lá, sentou, tudo. Vieram fazer o quê? Que não aconteceu assim e tal. Ele pegou e tal, olhou e disse: olha, como é que foi? Aí eu penso que a irmã Rosa contou para ele, ele disse assim: olha, eu sou dentista há muitos anos, eu sou cirurgião dentista. A cirurgia que foi feita aqui é tão perfeita, mas é tão perfeita, que eu não conheço ninguém que possa fazer igual. Então, esse Deus, ele opera dentro de casa. Eu não vi Deus fazer milagres, eu vi Deus fazer milagres aqui. Essa criança, ela foi envenenada uma vez, porque eles costumam colocar na água um veneno chamado timbó, para o peixe ficar tonto, né? E a criancinha, a gente tomava banho no rio, estavam lá na nossa fazendinha, e a criança abre a boca e engole, ela foi envenenada, certo? Deus curou também. Nosso filho caiu, a gente limpava o arroz e a palha colocava no lugar para poder queimar a palha. E o Juninho, com 5 anos de idade, caiu naquele fogo lá dentro do fogo lá. Caiu lá dentro, certo? Então, eu vivo isso toda a minha vida, irmãos.
Então eu não estou falando aqui de coisas que não, eu estou falando de coisas impossíveis que Deus mostrou que Ele pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque Ele afirma na sua palavra que Ele é poderoso para fazer tudo. Você sabe o que é tudo? Tudo. Muito mais. Então já é mais do que tudo. Abundantemente, então é abundantemente muito mais do que tudo. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Oh, maravilha. Segundo o quê? Segundo o poder que em nós opera. Este é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer fazer algo extraordinário na vida de cada um de nós. Põe a sua mão no seu coração. Eu vou depois orar por você, especificamente. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que o Senhor é abençoador e galardoador daqueles que te buscam. Mediante essa palavra, Senhor, que trouxemos aqui nesta noite, eu quero tomar autoridade sobre toda dificuldade, problema, seja de que ordem for, dúvida, inquietação, descrença, ansiedade, medo, insegurança, qualquer coisa, Senhor, que venha afetar ou está para afetar qualquer vida, qualquer família aqui. Eu quero tomar autoridade e quebrar isso agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo e da palavra do Senhor. E declarar, Senhor Deus, bênção sem medida em cada vida, em cada família. A bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde, a bênção da alegria, a bênção do entendimento, a bênção da prosperidade, Senhor meu Pai, sobre cada um, meu Deus. Senhor, porque Tu és Deus fiel e a Tua palavra é fiel e verdadeira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Manuel, vamos chegar aqui. Pastor, se importa de tirar o seu casaco, só o casaco. Tira a camisa. Pode ficar com a camisa. Pastor Manuel, você pode coisar bem, solta só o primeiro botão. É desse lado, pastor? Aqui, do lado direito dele, toda essa parte. Sim. Presta bem a atenção. Ele está com o nervo rompido, o músculo. O tendão rompido. É manguito, né? É manguito. É um manguito. E então, dizem que é sequela da vacina ou do que for. Certo? Tu vai meter a mão aqui dentro, por favor. Passa aqui para esse lado aqui. Passa aqui para frente ali. A Bíblia diz que se dois de nós concordarmos com alguma coisa aqui na terra, o Senhor concorda no céu. E agora mesmo vamos concordar em nome do Senhor Jesus. Há poder nas tuas palavras, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo poder da tua palavra, a unção é ministrada agora sobre o ombro do teu servo. Aleluia. E eu ordeno agora que esse tendão seja reconstituído. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que os médicos podem fazer, o Senhor faz agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E para a glória do Senhor. 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 Em nome do Senhor Jesus. Paz, pastor. Nessa tarde estou aqui em casa para ouvir, receber a cesta básica.
E com isso eu quero agradecer a Deus pela vossa vida, por tudo quanto vocês têm lutado por nós aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de Pastor Gomes, Mãe Rosa, Pastor Júnior, junto com a sua família. Agradecer também a Deus na vida daqueles que têm nos ajudado. Estou a falar dos mantenedores que têm ajudado o pastor para que nos ajude também. Então aqui eu vim receber, estou aqui com o pastor Cunha. Então já recebi a nossa cesta básica que o pastor tem enviado. Por isso quero agradecer muito a Deus. Deus continue vos abençoando. Muito bem, está brincando. Mas já para hoje não sei. Ok.